Sejam bem-vindos ao canal Arcano 12. Eu sou a Nítia, professora, cartomante e dança-terapeuta. E hoje eu vou falar sobre um tema que é um pouquinho complicado. Por que é tão difícil falar sobre o que nos traz a vida e o que a leva embora? Quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo lá em 2012, quando eu ouvi uma música da banda chamada Dead Can Dance. Imagine uma música que parece ter saído sussurrada por espíritos antigos, cantada em línguas esquecidas, embalada por ecos de tempos longínquos. Isso é Dead Can Dance. É uma banda que faz um som incrível, que não pertence a nenhuma era e ao mesmo tempo a todas as eras. Eles são Lisa Graham e Brandon Perry, uma dupla formidável que consegue fazer você transcender com composições que às vezes estão além da compreensão. É necessário ter sensibilidade artística para se deixar tocar verdadeiramente, e maturidade para compreender o que a cada canção desperta dentro da alma. Então, dentro de uma dessas músicas, eu ouvi a seguinte frase: tudo é, e esses são os planos da Mãe Natureza. E aí eu fiquei pensando como que algo pode ser tão verdadeiro e visceral, simples, mas ao mesmo tempo tão complexo de se falar sobre. O que fica para trás alimenta outras vidas. É um ciclo que se repete em todas as formas. Mas por que isso nos causa tanto desconforto? Porque esses temas ainda são tratados como verdadeiros tabus, já que são naturais da vida, da trajetória humana. Pensa aí, qual desses dois temas fez os seus pais ou responsáveis ficarem bem tensos na hora de te explicar o que era? Há símbolos ao nosso redor que vibram essa mesma energia. A música que eu vi em 2012 se chama Black Sun. A canção da banda Dead Can Dance, que trouxe essa reflexão à tona na época em que eu ouvi pela primeira vez. Por exemplo, Plutão, na astrologia, é o planeta que rege nossas sombras mais profundas. A constelação de Escorpião é considerada a mais misteriosa do zodíaco, justamente por carregar essa frequência. E todo mundo aí já conheceu um escorpiano pelo menos uma vez na vida e sabe que lidar com eles é um pouco complicado, assim como lidar com basicamente tabus encarnados. As pessoas regidas do signo de Escorpião tendem a ser profundas, intensas e tendem a passar por vários processos de transformação. Assim como no tarô, o arcano 13, a morte, ou o 5 de copas, que significa luto, o diabo e talvez até a rainha de paus, que carrega essa mesma energia vital, perigosa, da transformação. Mas no fim, ninguém quer falar disso não. Pelo menos é isso que eu tenho percebido ao longo da minha existência. E vejam só, eu também tenho a maior dificuldade para falar sobre sexo e morte. Digamos que essa dificuldade é uma herança bem triste dos nossos ancestrais. Essa falta de tato com coisas que são da natureza humana. E esse distanciamento fez com que esses processos que realmente são viscerais do início e do fim fossem tratados de forma fria. Vejam só, antigamente, a mulher, quando ela estava grávida e precisava ter o bebê, ela tinha dentro de casa e chamava uma parteira ou uma enfermeira. Digamos que tudo isso era feito de uma forma um pouco mais perigosa, porque não tinha toda essa preparação do hospital, toda essa segurança, mas também era feito sob o teto da casa da própria família. Era uma coisa mais acolhedora, mais simbólica. E hoje você vê pessoas tendo uma distância muito maior desse processo da gestação e de dar à luz. Não são mais ritualizados como antes. Não nos despedimos com presença e raramente celebramos a chegada com reverência. Logicamente, ainda há civilizações que tratam esses processos com muito mais seriedade e profundidade, mas honestamente, aqui no Brasil, em pleno 2025, em São Paulo, a gente não vê isso. Está tudo concretado, rígido como cimento, aço e pedras cinzentas. E se fôssemos além? Além desses dois tabus,
Poderíamos citar também a magia, a bruxaria. Elas também são expressões naturais dos ciclos da vida: nascimento, transformação, morte e renascimento. E honestamente, mesmo estando no início do meu caminho mágico, eu confesso que me senti distante da verdadeira prática mágica por muito tempo, cercada por paredes de concreto distante do mundo lá fora. Mas esse mundo também é que nos traz cores reais do que é a vida. A grande questão é que todo esse processo, toda essa jornada acontece sobre dois extremos. Na maioria das vezes, nós não sabemos como empregar significado a ela. Sêneca já dizia: a vida não é curta, é apenas mal aproveitada. Então talvez a pergunta correta não seja por que é tão difícil falar sobre sexo e morte. Talvez seja o que acontece se a gente começar a falar mais sobre isso. Porque a partir desse movimento que ocorre entre duas pessoas, é de onde surge a vida. E logo após isso, é quando ela se finda, quando ela acaba. Atravessar esses temas é como atravessar um véu. Às vezes dói, às vezes cura, mas sempre transforma. E se você ficou comigo até aqui, eu te convido para assistir a parte 2 desse vídeo, onde eu conto um pouco como que foi que o processo de luto abriu portais mais profundos na minha alma. Eu vou tentar trazer de uma forma onde eu consiga misturar um pouquinho de filosofia, arte e psicologia analítica. Além disso, é importante ressaltar que nesse processo a minha maturidade emocional foi muito testada, né? Porque, obviamente, eu tenho que ficar lidando com pessoas que tinham que fazer terapia e não fazem. Me conta aí nos comentários se você já teve experiências parecidas. Deixa dúvida ou algum tipo de sugestão que você queira, de repente, contribuir. Se você quer que eu fale sobre algum tema que pode ser considerado um tabu, mas a gente tá aqui pra isso, não é? Não se esqueçam de dar aquela força curtindo, compartilhando. A gente sabe, são apenas alguns cliques, mas isso faz toda a diferença pra quem tá começando. Gratidão pela sua presença. Até o próximo vídeo. Beijos.